Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Moda Life Podcast, o nosso podcast sobre moda comportamental. Aqui a gente fala da maneira como você vive, para você despertar a sua melhor versão, para você imprimir na sua vestimenta a sua melhor versão, a sua personalidade, quem você é. Por isso que aqui a gente traz assuntos como autoestima, autoconhecimento, empoderamento, imagem pessoal. Se você maratonar o podcast, eu falo isso toda vez, né? Mas tudo bem. Se você maratonar, eu tenho certeza que você vai despertar a sua melhor versão, despertar para o mundo quem você é, na sua melhor essência. Então eu te convido para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você colocar na lupinha de busca, né, do YouTube Moda Life Podcast, você vai encontrar a gente rapidinho. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e também segue a gente no Instagram, modalife.podcast, porque lá a gente coloca todos os cortes dos melhores episódios aqui. Então você consegue ficar por dentro de tudo. Eu sou a Alessandra Alves, meu Instagram é alessandraalves.lele. Seja muito bem-vindo, tô muito feliz que você tá aqui. Agradecimento especial também a Ervic, nosso parceiro. A Ervic tem uma linha de dermocosméticos e tem produto, gente, pro cabelo, pro corpo, pro rosto. O Hervic, que é muito conhecido, é para crescer o seu cabelo. Então ele tem nanotecnologia, age diretamente no bulbo capilar. É um produto maravilhoso. Entra no site da Ervic, ervic.com.br. Ervic é com K, tá? Assim como a caixa que tá aqui atrás de mim. E no Instagram é Ervic Oficial. Agora sim, eu vou começar a fazer toda vez aqui, ó, o pessoal aqui dos bastidores, eu vou pegar minha ficha e fazer sempre assim, ó. Chegou aquele momento, tá bom? Chegou aquele momento da ficha para apresentar a nossa convidada de hoje, que é psicóloga, especialista em psicologia clínica, proprietária da clínica Tatiane Mosso, que atualmente conta com uma equipe de 8 psicólogos, gente. E claro que eu tenho que falar isso, né? É a minha psicóloga maravilhosa. Seja bem-vinda, Tatiane Mosso! A palmas é assim, entendeu? Que alegria te receber aqui, Tati. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Fico muito honrada com o convite. É muito gostoso, né? A gente bater papo sobre vida. Eu faço isso diariamente, adoro. E ter a oportunidade de falar com mais pessoas, assim, é sensacional. Muito feliz, vamos conversar. Vamos, então. E muito. Expliquei pra você um pouquinho, né, os assuntos que a gente traz aqui no Moda Life, que é um podcast sobre moda comportamental. Quando a gente fala assim, um podcast sobre moda comportamental, as pessoas já associam moda com moda de roupa, apenas a roupa. Sim. E aqui, na verdade, a gente busca o comportamento, né? Como a gente pode ser melhor como ser humano, como a gente pode realmente externar na nossa personalidade, na nossa roupa, enfim, como a gente pode melhorar a nossa autoestima e bancar aquilo que a gente é, né? Com certeza. E por isso que eu quis trazer você aqui, primeiro porque você é psicóloga maravilhosa, minha psicóloga, inclusive, eu tô precisando voltar, né? Sim. Tô precisando voltar pra terapia, gente. Vai ter sempre seu espaço lá. Sempre. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre a autoestima e a autoconfiança em um podcast que a gente fala de moda comportamental, porque a gente só consegue se bancar na vestimenta, né? E externar o que a gente tem de melhor se a gente tá bem com a gente mesmo, se a gente tem autoestima e autoconfiança. Só que aí fica aquela confusão. Qual a diferença entre autoestima e autoconfiança? Sim. Não, é muito importante a gente falar disso, mas antes eu queria voltar num ponto assim, gente, olha aqui. Eu estou vestindo laranja. Isso é roupa de uma psicóloga. Maravilhosa! Falei, vou bem colorida pra ver a Lelê. E assim, o que é certo e o que é errado quando a gente pensa no vestir, né? A gente tem muitas vezes o estereótipo, não do que eu sou, mas da imagem que eu quero passar. Então, uma psicóloga, né, tradicional, de repente ela vai vestir uma roupa mais sóbria, uma echarpe, um óculos, né? Sim. Não necessariamente. Eu preciso vestir aquilo que faz sentido pra minha vida, né? Pra aquilo que eu tô transbordando de dentro pra fora. Sim. Então, a roupa que a gente veste, ela precisa também representar a gente. Se isso não está acontecendo, por que que eu não estou me permitindo vestir aquilo que me representa, né? Será que eu tô muito preocupada com o que as pessoas vão pensar? Será que eu estou preocupada se as pessoas vão olhar e vai falar, nossa, a psicóloga de laranja, vibrante, né? Será que ela é confiável porque ela não está com uma roupa sóbria?
se o meu valor depende do que os outros vão pensar, aí é um ponto onde a gente está falando sobre autoestima que talvez precisa ser melhor desenvolvida. Porque o que é autoestima? A autoestima é o valor que eu percebo em mim mesma. A autoestima, o quanto eu me estimo. O quanto eu me estimo não pode depender do outro. Porque é sobre mim. É sobre alto, o quanto né? eu me estimo. Eu me estimo muito, eu me estimo pouco. Muitas vezes, as pessoas, elas têm uma referência de autoestima sobre aquilo que eu faço bem. Então, se eu faço um trabalho legal, a minha autoestima vai lá em cima. Se alguém me faz um elogio, a minha autoestima vai lá em cima. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma palestra sobre ansiedade, que é uma coisa que eu já fiz algumas vezes, não é um grande desafio para mim, porque eu já fiz várias vezes. Então, eu vou me sentir tranquila, eu vou me sentir confiante fazendo aquilo. Se eu for apresentar um programa, por exemplo, como você faz as suas apresentações lindamente, vai ser complicado para mim. Não é uma coisa que eu tenho habilidade de fazer. Mas, se a gente for considerar que todos nós somos feitos de luz e sombra, ou seja, partes onde a gente é muito potente e outros momentos onde a gente tem coisas para desenvolver, eu preciso considerar que a autoestima não vai depender de eu ser somente boa. Eu preciso acolher a minha luz, a minha sombra e me estimar mesmo assim. Então, a autoestima, ela não vai variar de acordo com a minha performance. Do quanto eu sou boa fazendo o que eu faço. Eu reconheço o que eu sou boa, acolho, fico feliz por isso. E aquilo que eu não sou, eu busco desenvolver. Ou eu busco me aproximar de alguém que seja bom fazendo aquilo e vou aprender, né? Agora, a autoestima, ela não tem essa variação. A autoconfiança já é diferente. Como eu disse, eu posso me sentir muito confiante fazendo uma sessão de psicoterapia, que eu faço diariamente. Eu não tenho dor de barriga antes de cada atendimento, não fico com as mãos suadas antes de cada atendimento. Então, eu me sinto confiante fazendo. Só que eu ser autoconfiante no meu trabalho, nada tem a ver com o quanto eu estimo, né, mim mesma. Gente, nunca parei pra pensar. Mas eu acho que a definição de autoestima que você fez, eu nunca tinha escutado. Olha só. E faz total sentido. Sim. Por isso que quando a gente é diferente, né? Como você tá explicando, muito, é diferente a autoestima de autoconfiança. Muito. E a gente tem que ter isso muito claro, Lelê. Muito claro. Porque senão a gente fica nessa busca desenfreada por ser bom, pra ser elogiado. E aí a nossa autoestima elevar. Sim. Né? Então, se eu me sinto bem vestindo o que eu visto, e já aconteceu com você alguma vez assim, por exemplo, você se trocou, se arrumou em casa pra ir a algum lugar e aí você sairia com uma amiga e ela chega e diz, você vai assim? Já. Né? E aí você diz, gente, eu ia assim, mas agora eu não sei mais, o que tem de errado com a minha roupa, né? O quanto a opinião do outro, da outra pessoa, muitas vezes comunica, né, como a gente se vê. E por que tem tanta validade, né, assim? Por que tem tanto valor? Quem disse que o outro sabe mais de moda do que eu? Mas não é só sobre moda, é sobre como eu me sinto bem, né? Sobre como eu me sinto bem. A definição, né, assim, de felicidade, se a gente for pensar até uma vida que vale a pena ser vivida, é uma vida que é conectada com os meus próprios valores. Então, o que é valor para mim? O que é felicidade para mim? O que é felicidade para você? O que é um dia bom para você? Um dia quente, um dia frio, né? Para mim pode ser diferente. Então a gente precisa levar em consideração a gente mesma, né? Mas a gente tem muito esse movimento de olhar mais para fora do que para dentro. Nossa, total. Muito, né? Muito. Quando a gente olha para fora, a nossa referência passam a ser as outras pessoas. E aí a gente se perde porque a gente é bombardeado por outras pessoas todo dia, o tempo inteiro. Então, se eu não paro, me centro e digo, deixa eu olhar aqui pra mim, sabe? O que eu gosto de vestir? Se eu estivesse sozinha num lugar, assim, o que eu vestiria? Como eu me portaria? Como eu falaria? A gente faz muito movimento esperando validação do outro. Como será que a Lelê espera que eu fale com ela? Nossa, por quê, né, Tati? Porque a gente aprendeu a ser elogiado, né, e validado a partir dos comportamentos esperados socialmente, tidos como adequados,
né? Então, quantas vezes, né, a gente, na escola, esperava-se a mesma coisa de uma sala de 40 alunos. Como é que 40 alunos vão entregar o mesmo resultado? Vão entregar a mesma coisa, né? A gente aprendeu a desconsiderar a singularidade. E a gente entrou numa condição que é muito perigosa, porque aquilo que é diferente passa a ter uma conotação de errado, de inadequado, né? Então, tem uma frasezinha que eu gosto muito, eu não sei exatamente quem escreveu, mas diz que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. Nossa. E eu não estou dizendo aqui que a sociedade está doente, embora estejamos vez ou outra. Mas, gente, como é que é isso? Se eu desço aqui e saio correndo para a direita, a chance de todo mundo vir para a direita, por quê? As pessoas pensaram, sabe, nisso, elas só seguiram o fluxo. Só agiram, né? Só agiram, porque a gente vive muito no automático. Quantas vezes a gente prepara uma comida como a gente sempre preparou, faz um caminho como a gente sempre fez, arruma um cabelo como a gente sempre arrumou. A gente não se questiona do por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, né? Normalmente as pessoas fazem isso, e é muito interessante nessas viradas de ciclo, né? Entra um ano novo. Agora eu vou fazer a lista de metas. Agora eu vou. Balanço do ano. Sim, mas gente, a gente vai esperar 12 meses. Mas a falta de questionamentos, dos nossos próprios questionamentos, você acredita que é por conta de uma vida corrida? E aí as pessoas acabam entrando no automático? E aí não tem esse momento de parar, de se questionar, de peraí, o que eu tô fazendo? Sim, mas por que a gente corre? A gente tá correndo pra quê? É verdade, gente. Pra onde a gente tá correndo? Pra onde? Pra onde a gente tá correndo? Eu gosto muito de pensar o seguinte, na psicologia, né, na abordagem que eu trabalho, a gente pensa que vida é instante. Então, vida é tempo. Se vida é tempo, como é que eu estou gastando o meu tempo? Mas aí, para ficar um pouco mais dramático, como é que eu estou gastando a minha vida? Exatamente. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Meu Deus. Para que eu estou correndo? Eu estou buscando o quê? Sabe? Então, se eu falar para você, Lelê, eu atendo segunda, quarta e sexta, das 10 da manhã às 2 da tarde, depois eu fico tranquila. A gente tem uma tendência a olhar só isso, né? Assim, nossa, que vida tranquila, né? Se alguém disser, olha, eu trabalho de segunda a sábado, das 8 às 18, eu falo, nossa, que esforçada, né? Então, a valorização da produtividade. O nosso mundo respira produtividade. Ninguém pergunta se você trabalha das 8 às 18 e você está feliz, mas você trabalha das 8 às 18. Então, você é muito trabalhadora. E às vezes a gente não se pergunta. Caramba! Né? Assim, pra que eu tô correndo? O que eu estou buscando? E aí, se você me dá licença, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre propósito. Sim! Né? Porque as pessoas vivem buscando o propósito. Antes da gente entrar nessa questão de propósito, hoje em dia, já até comentei isso aqui no podcast. Hoje em dia, com, né, a velocidade da internet e essa questão da produtividade ter aumentado, e aí parece sempre que o outro está à sua frente, que o outro está fazendo mais, que, sabe? E parece que a gente sempre está um passo atrás. Aí entra um sistema de comparação muito grande e aí acaba também confundindo a tua cabeça, porque é o que você falou, você está correndo para onde? Você está correndo para alcançar a mesma coisa que o outro está fazendo, alcançando? Ou você está correndo para a sua vida? Ou você está correndo para onde? Você não para pensar. Ou você não sabe para onde está correndo. Ou você não sabe para onde está correndo, né? Já diz aquela frase do filme da Alice. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas você tá, né? Se você não sabe, se você também não para pensar, ferrou mais ainda. Mas eu acredito que essa comparação que a gente vive hoje na internet também deixou a gente um passo para trás na questão do autoconhecimento. Porque aí, o tempo todo, a gente está se comparando. E isso é prejudicial, né? Demais, porque a gente se perde da gente mesma, né? E você falando, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Mas nenhum é suficiente pra te levar até lá. Porque onde é lá? Onde você quer chegar, né, gente? É então, verdade. Aí que tá, se eu sei que eu quero ir pra praia, eu sei que eu tenho esse caminho aqui pra ir até a praia ou esse outro, e aí eu posso escolher. Mas quando eu chegar, eu vou me alegrar, eu vou dizer, bom, cheguei à praia. Cheguei à praia. Agora, se eu não sei,
né? Eu posso chegar à praia e falar, gente, mas o que é aqui, né? Não era aqui que eu queria chegar. Então, a comparação é muito interessante, porque ela é um pouco desse desvirtuar a gente do nosso próprio caminho. Demais. E eu sinto que hoje não, porque, né, eu trabalho muito, busco muito autoconhecimento para tentar ser uma pessoa melhor e também para entender quais são os meus valores e o que eu quero da vida. Mas eu lembro que eu fiquei numa fase de olhar a internet, o Instagram e começar só de olhar o Instagram a sentir ansiedade. De falar, meu Deus, tipo, por que eu não tô fazendo? Mas fazendo o quê? Essa pessoa já acordou. Já foi pra academia, 5 horas da manhã, já leu o livro lá da manhã, não sei o quê. E peraí, eu tô... do almoço pra ela. Isso, e o que tá acontecendo? Mas peraí, né? E aí eu percebi que só de olhar o Instagram e só de acompanhar e de não olhar pra minha própria vida, nessa fase, me dava ansiedade. Meu coração disparava. Peraí, o que tá acontecendo? Sim. E na verdade era uma falta de um olhar pra mim mesma. Sim. Porque eu tava olhando pros outros. Referência, né? Exato. E a comparação, ela, na verdade, a comparação ela é inevitável, né? A gente sempre vai comparar. Mas é importante a gente pensar como é que a gente compara. Se a gente compara para tomar como referência, ou se eu comparo na intenção de ter o que a outra pessoa tem, ou ter mais do que ela tem, sabe? Eu posso me comparar com algumas pessoas e dizer, poxa, que legal, eu também quero alcançar isso. O que eu vou fazer para alcançar isso? Eu me comparando, eu ainda não tenho o que essa pessoa tem, eu ainda não faço o que ela faz. Como é que eu vou fazer para alcançar isso? E isso ser uma motivação, impulsionador. E aí não é ansiolítico. É uma conexão ali de felicidade, de, poxa, eu tenho uma pessoa que me inspira. Que me inspira, que é diferente, né, Tati? Sim, a comparação da inspiração, né? Que é diferente de uma comparação de competição, digamos assim. Sim. Porque a partir do momento que eu entendi que se comparar comigo mesma, das coisas que eu já tinha feito, do caminho que eu trilhei, para onde eu cheguei, né? Aonde eu cheguei e onde eu estava, era muito mais libertador para mim de falar, caramba, né? Sim. Olhar para trás e pensar, melhor eu comparar as coisas que eu fiz para mim e me inspirar, né? Claro, porque a comparação ela é sempre ruim. Duas coisas vão acontecer. Mas com a gente mesmo também é ruim? Com a gente mesmo não, com a gente mesmo é ótima, né? Porque aí eu falo, bom, eu estou melhor do que ontem, ou eu estou um pouquinho pior e eu preciso buscar um pouquinho isso. Tá. Isso desperta uma motivação para o caminho que eu quero caminhar para mim, né? Agora, quando eu me comparo com a outra pessoa, eu caio em 2 problemas. Das duas, uma. Ou eu vou, quando eu alcançar aquilo que a pessoa tem e que eu desejei, eu paro. Porque na comparação eu quero aquilo, eu chego lá. E pronto. Mas talvez eu possa ir mais, né? E aí eu vou deixar de ir mais porque aquela pessoa é minha referência e eu cheguei onde ela estava. Ou se aquilo que eu quero, que eu me comparo e eu vejo que a outra pessoa tem e tá muito longe pra mim, sabe? Eu falo, poxa, vai demorar muito pra eu chegar naquele lugar. Porque uma coisa importante a gente não pode comparar o nosso início com o meio dos outros. É verdade. Né? A gente tem que tomar esse cuidado. Então, se às vezes está muito longe, eu falo, gente, isso não vai ser para mim, deixa para lá, eu não vou nem começar. E aí eu perco uma grande oportunidade de ser muito melhor do que eu fui ontem. Só porque eu não vou chegar tão rapidamente no lugar da outra pessoa. Né? Então, eu, por exemplo, já comecei na psicologia clínica uma vez, em algum momento. Isso tem 10 anos. Hoje, né, eu tenho a clínica, mas foi uma construção. Se uma psicóloga recém-formada olhar e falar, poxa, eu também queria uma clínica assim, é possível que ela tenha, como eu tenho, muito melhor, né? Mas ela vai precisar caminhar também esse caminho. É uma jornada. É uma jornada. A gente não pode querer correr no ritmo do outro. E outra coisa, né? Verdade. Quando a gente corre, muitas vezes a gente cansa. Fica cansativo, fica exaustivo. E aí a gente desiste, que é um outro ponto, né? A disciplina que muitas vezes a gente precisa ter para chegar aos lugares que a gente quer, a gente precisa ter paciência. Muita paciência. Muita. E a gente não vive no tempo onde as pessoas plantam paciência. É verdade. E aí não colhem, né? E aí não colhem. Não colhem. Mas então, falando que aquela hora entramos em outro assunto, você ia começar a falar de propósito. Sim. O que é o propósito?
primeiro que, na minha concepção, assim, né, e pensando o viés da psicologia, o propósito não é uma coisa que a gente encontra. A gente não encontra porque busca, a gente encontra porque a gente acha. É diferente. E eu vou explicar, assim, o propósito é aquilo que você busca encontrar. E o que eu busco encontrar? Né? O que pode ser melhor do que encontrar a vida que faz sentido para você, assim, aquilo que tem valor para mim. Uma vida que vale a pena ser vivida, ela precisa estar conectada com os nossos valores, né? E aí isso é o propósito, viver uma vida conectada com os meus valores. Muitas pessoas ficam procurando uma atividade. Será que ser psicóloga é o meu propósito de vida? E aí a pessoa vai lá, de repente estuda psicologia e ela quer se encontrar com esse propósito, mas muitas vezes não é aquilo que transborda dela. Às vezes a gente quer fazer uma coisa dar certo, mas a gente silencia aquilo que está dizendo aqui assim, olha, você gosta disso. Só que de repente aquilo que eu gosto, seja fazer canecas, eu posso dizer, mas será que fazer caneca é bacana? Será que é rentável? Será que eu vou conseguir vender? Porque eu não sou uma boa vendedora. E aí, eu já abafo a minha proximidade com o encontro com o meu propósito, porque eu começo a problematizar as coisas. Então, o propósito, a gente precisa estar aberta para encontrar. E onde a gente encontra o nosso propósito? Dentro da gente mesmo, né? Fazendo uma autorreflexão, mas precisa ser uma autorreflexão honesta, humilde, assim, sabe? De parar e olhar e falar, poxa, o que eu gostaria, assim, de fazer da minha vida? Se não precisasse ganhar dinheiro, não precisasse ter a aprovação de ninguém, o que eu faria? E aí depois a gente arruma isso, né? Então assim, eu faria canecas. Tá, então como é que, se pra mim faz sentido fazer canecas, como é que eu posso aprender a vender canecas? Como é que a minha caneca pode ser um diferencial? Eu preciso primeiro me encontrar com aquilo que transborda de mim, porque aí trabalhar com aquilo vai ser prazeroso. E aí encontrar soluções para aquilo também vai ser maravilhoso. A gente faz caminhos contrários, a gente faz uma faculdade que de repente pode ser rentável, e aí a gente se espreme no mercado de trabalho, e aí a gente tenta gostar, e aí não gosta, e vai trabalhar, e reclama. Por que a gente não faz aquilo que a gente gosta? As pessoas têm uma ideia com relação até ao trabalho, é importante a gente falar disso, é como se eu não pudesse ganhar dinheiro fazendo algo que eu gosto. Né? E as pessoas dizem, né? Que é uma crença, é assim né? mesmo, é uma crença. Trabalho é assim mesmo, né? Não. E a gente precisa refletir sobre isso. É assim mesmo que eu quero, né, viver a minha vida? Que eu quero gastar o meu tempo fazendo uma coisa que eu não quero? Então, é importante a gente se conectar com isso, sabe? Olhar para dentro, entender o que eu gosto de fazer, o que eu vibro fazendo. A gente procura aquilo como atividade, mas muitas vezes isso transborda. Quantas coisas a gente pode olhar hoje? Franquias de bolo. De repente começou com uma pessoa que cozinhava muito bem, fazia muito bem um bolo, era elogiado e aquilo transbordou, floresceu. Então é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Mais do que a gente comprar um curso de encontre o seu propósito, é a gente se conectar com a nossa própria verdade. Porque às vezes o seu propósito também já está naquilo que você está fazendo e você não percebeu. Sim. Porque você está se comparando e aí você não consegue perceber que aquilo é seu verdadeiramente. Porque eu também já vi na internet gente falando, esquece esse negócio de propósito. Propósito não dá dinheiro, não vai pagar suas contas. E na verdade, se a gente entender o real sentido, o real significado de um propósito, aí você... isso aí é uma crença da pessoa que tá falando. Sim, exatamente. Não é? Não é meu, né? Não é meu. Não Se é você meu. entender o sentido do propósito e que, inclusive, pode até já estar conectado com o que você faz e você não percebeu. Sim. E você só consegue perceber pelo que eu tô entendendo. Se eu tiver errado, você me fala. Se você tiver esse olhar mais aprofundado pra você mesmo. É isso. E assim, né, Lelê, eu costumo dizer que
nós não somos, nós estamos. Porque a gente muda. O tempo inteiro. Então, talvez o que poderia ser o seu propósito há 10 anos vai ser outra coisa agora. Outra coisa. A gente precisa fazer essa reflexão sempre, sabe? O que faz sentido pra mim agora? Eu ainda gosto? Eu ainda gosto de fazer o que eu gosto? Eu ainda gosto de vestir o que eu vestia? Quem sou eu agora? De forma atualizada, né? Eu me estimo sendo quem eu sou? Sabe? Eu me orgulho de ser quem eu sou? Ou eu precisaria mudar alguma coisa em mim? Então, essa reflexão, ela é muito valiosa, sabe? É isso que dá sentido para a vida da gente. E quando a gente se estima, o que os outros falam não vale nada. Se eu estou me sentindo bem, e você dizer, mas você vai assim? Eu vou, sim, eu vou assim, tá ótimo assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não vai ficar abalado com aquilo. Porque eu não sinto que aquilo é pra mim. Sim. De repente você não gostou do que eu tô vestindo, do que eu tô fazendo, mas eu gostei. E aí é isso que importa. Tanto que a autoestima, a gente pode olhar assim, pessoas que às vezes são muito habilidosas com alguma coisa, enfim, ou muito bonitas. Quantas vezes uma pessoa linda, ela não se acha linda. E você pode dizer, mas você é linda. Ou você está tão linda. Ou essa roupa está tão linda em você. E a pessoa não acredita. Não acredita. E quantas pessoas, de repente, elas nem têm tanta habilidade assim para uma determinada coisa. Mas ela tá tão satisfeita com aquilo que você vai dizer, nossa, mas tá bom isso. E ela fala, não, tá ótimo. Sim, tá ótimo. Tá ótimo. É autoconfiança também, sim, né? Sim, com certeza. E é isso, eu me estimo apesar também das minhas sombras. Isso é muito valioso. E também, quando a gente fica mais segura, é porque também... na questão que você falou assim, ó, quando a outra pessoa fala, se você tá, né, se você tá com a autoestima boa, tá confiante, não vai importar muito o que a outra pessoa fala, porque você sabe o que você quer. Sim. Mas isso também está atrelado aos nossos valores? Sim, isso também está. Está atrelado aos nossos valores. E existe como se fosse uma pirâmide de valores ou uma lista de valores, tipo assim... meu valor principal é família, meu valor principal é trabalho. Existe uma lista de valores que a gente pode fazer? Porque eu já escutei sobre isso. Tem uma ferramenta até que às vezes, né, a gente pode usar ou na psicologia ou alguns outros profissionais usam, que chama Roda da Vida. E é interessante porque ela tem alguns temas. Então, família, saúde, dinheiro. Mas, Lelê, infelizmente, a gente ainda... muitas vezes não é tão honesta com a gente respondendo o que a gente precisa responder. Por exemplo, se eu for responder aqui família, qual é o valor que família tem para mim? Publicamente, e se ninguém escutar, será que vai ser a mesma coisa? Dinheiro. Quanto dinheiro é um valor para mim? Será que publicamente ou sozinha eu respondo a mesma coisa? Porque a gente é muito ensinada, né, a valorizar família, dinheiro vem depois, em segundo lugar, né? Então, os valores, eles precisam ser muito bem pensados. O quanto isso realmente é um valor para mim neste momento. Sim. E mais, assim, a gente tem valores que são negociáveis e valores que são inegociáveis. Então, de repente, se você me disser, Tati... você vai ganhar muito dinheiro, mas você precisa matar uma pessoa. Eu vou dizer, não, Lelê, não dá pra mim. Porque não está de acordo com seus valores. Tá muito fora dos meus valores. Mas se de repente você disser assim, olha, não sei, encerra a sua sessão de psicoterapia aqui com esse paciente 5 minutinhos antes, porque a gente tem um compromisso. A gente vai dizer, isso dá pra mim. Né? Eu posso compensar outro dia, eu converso com o meu paciente, ele vai entender. Então, por mais que às vezes não seja uma condição ideal, eu posso flexibilizar alguns valores. De repente, o meu valor ali do compromisso com o meu atendimento. Mas tem valores que são inegociáveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é, o que é inegociável para mim? Que aí a gente consegue fazer realmente a gente consegue entender quais são os nossos valores. Quais são os nossos valores? Se a gente começar pensando o que é
Inegociável, o que é? E o que é negociável, né? Só que, será que a gente age de acordo com os nossos valores? Então, por exemplo, começa o ano, e aí todo mundo pede saúde, prosperidade, enfim. E aí eu vou lá cuidar da minha saúde. Eita! Né? Porque querer... só pedi. Eu só pedi, entendeu? Pedi, soltei e não fiz nada. Sim. Por isso que, assim, será que é um valor valoroso mesmo para mim naquele momento? Ou será que é um valor que eu gostaria de ter? Eu gostaria de cuidar mais da minha saúde, assim, sabe? Dinheiro é um valor para mim. Será que eu tô prestando atenção nisso? Ou família? Família é um baita de um valor para mim. Será que eu ligo ali? Oi, mãe, como é que vai? Pai, e aí? Né? Será que eu me dedico também, né? Será que esse valor realmente é importante? Porque se é um valor muito importante para mim, aquilo que é importante pra gente não cuida? A gente não rega? Então, essa questão do valor é um pouco mais embaixo, sabe? A gente precisa primeiro ser muito honesta com, poxa, o que realmente agora é um valor muito importante? O que realmente importa agora? O que realmente importa agora? Não quer dizer que a minha saúde não seja importante, mas será que neste momento é o que mais importa? Se a gente sai com esses valores, família, saúde, sem negociar, e aí as outras coisas? Porque se a gente está falando que são vários temas que a gente precisa cuidar, enquanto eu estou com a minha família, eu não estou trabalhando, logo eu não estou ganhando dinheiro. Se dinheiro é um valor, eu preciso deixar um pouco de lado, de repente, estar com a minha família todos os dias. Se conhecimento é um valor importante para mim, enquanto eu estudo, eu não saio. Se lazer é um valor importante para mim, a vida da gente é feita sempre de escolhas e renúncias. A gente escolhe uma coisa, a gente tem que deixar um pouquinho de lado outra. Então, nesse sentido, os valores podem mudar. Os negociáveis. Os negociáveis. Né? Os negociáveis. Peguei. Os negociáveis podem mudar de acordo com o que eu tô vivendo no momento. Com o seu momento de vida. Com o seu momento de vida. Né? Então, com certeza vai mudar. E é importante que a gente preste atenção nisso. Sim. Porque às vezes a gente não presta. A gente sai com aquela lista de ano novo de um valor que era em janeiro. Será que aquilo se sustenta em junho, em julho? A gente se atualiza muito. Por isso que a gente tem que olhar constantemente para dentro. E sabe como é que a gente faz isso? Assim, não é uma dica, né? Mas é uma recomendação, inclusive, façam isso. Tudo que a gente sente, as emoções que a gente sente, elas vêm comunicar alguma coisa pra gente. As nossas emoções, elas são como um termômetro. Elas vêm dizer, olha, tem alguma coisa aqui. Presta atenção. A gente deveria tratar como melhor amiga, mesmo aquela emoção que não é tão boa de sentir. Não tem emoção boa ou ruim. Toda emoção tem uma função. Mas aquela emoção que é mais desafiadora de sentir, uma tristeza, ou um sentimento de frustração, a gente quer deixar embaixo do tapete. E essa emoção, ela vem comunicar alguma coisa importante. Olha, você está se sentindo incomodada com isso. Presta atenção nesse ponto. A partir do momento que eu presto atenção no que eu estou sentindo e não falo, ai gente, vamos lá, vamos botar uma roupa, vou pra academia, deixa isso de lado, vou viver. Se eu não tomo um café, às vezes, com as minhas emoções, sejam as confortáveis, até pra gente reconhecer aquilo que é bom, que tá vibrando na gente, ou as desconfortáveis, eu acabo não entendendo como eu estou me sentindo. Aí eu só sei que eu estou tristinha, mas o que é aquela... Eu tô triste por quê? Será que eu tô vivendo uma vida alinhada com o meu valor? Porque se eu vivo uma vida que é alinhada com aquilo que é importante pra mim, eu não vou estar triste. Se saúde pra mim é um valor importante e eu tenho saúde, eu não vou estar triste. E eu digo, não estar triste não quer dizer felicidade plena, né? Porque problemas acontecem na nossa vida. Com certeza, é verdade. De todos nós. Mas é importante que a gente tenha esse ponto de atenção. Sabe? Eu estou realmente ali conectada com o meu valor? Porque se eu não estou me sentindo legal, talvez tenha um desalinhamento. Eu preciso parar, olhar, entender que valor aqui que eu não estou regando, que valor que talvez não seja mais e tem algum ali de fora que eu preciso olhar, prestar atenção. Né? A gente vive num tempo de urgências.
onde tudo é para ontem, onde a gente quer resolver as coisas muito rápido, a gente quer se livrar da tristeza rápida, a gente não quer se livrar da felicidade rápido, não, mas da tristeza a gente quer. E eu não tô dizendo aqui, olha, aprofunde na sua dor, no seu sofrimento. Não, é só preste atenção nas suas emoções. Nossa. Veja o que você tá sentindo. É uma melhor amiga, tá vindo. Lele, olha, presta atenção nisso. E se a gente não presta atenção, o que ela faz? Ela volta. Viu? Tá doendo. Você não vai olhar? Tá bom, não vai olhar. E aí ela vem e fala mais alto. E aí ela vem e grita, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes um adoecimento, assim, mental, né? Da nossa saúde emocional mesmo, já foi anunciado lá atrás. É porque o corpo acaba falando, né? Sim, e a gente foi sustentando aquilo, né? Por quê? Porque não estava realmente prestando atenção, né? Então, hoje, se eu for parar e olhar o meu dia, eu gosto do meu trabalho? Eu gosto do que eu faço? Ah, mas eu preciso... Eu gosto, tenho essa felicidade de gostar do que eu faço. Mas eu nem sempre fui psicóloga, né? Também tive esse encontro com gostar de alguma coisa. Mas a gente precisa se encontrar, sabe? Questionar, se não faz sentido o que eu tô fazendo, por que eu vou continuar fazendo? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro. Mas eu só posso ganhar dinheiro fazendo isso? Eu não posso ganhar dinheiro fazendo outra coisa? Nossa, reflexão, hein? Sabe? Então, essa atualização é tão importante, né? A gente acaba não fazendo. E aí, aquilo que você falou, a correria, né? A correria do dia a dia, ela muitas vezes não coloca a gente quieta para se autorrefletir. Às vezes, a oportunidade que a gente tem de ficar tranquilo, a gente se ocupa. E às vezes a gente se ocupa com o quê? Com o celular, onde a gente vê as pessoas bem e felizes, pelo menos ali do lado de lá, né? Dos perfis, onde a gente vai buscar também ver coisa boa, sabe? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Entender qualquer pessoa que a gente parar e olhar. Você sofre, eu sofro, a produção aqui sofre, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo sofrem. A gente precisa só ter atenção a isso. A gente não quer sofrer. A gente quer ser feliz. É isso que a gente quer. Então, a gente precisa encontrar meios para ser feliz. Se o que vai fazer a gente feliz é estar conectada com aquilo que faz sentido para minha própria vida, eu preciso prestar atenção. É aí que eu desenvolvo uma autoconfiança, é aí que eu desenvolvo a minha autoestima, né? Por isso que as pessoas dizem que o autoconhecimento é um caminho sem volta. É verdade, né? A gente, quando começa a buscar autoconhecimento, não para. Sim, porque a gente se encontra com a gente mesma, né? E assim, é maravilhoso a gente se conhecer. Sabe quando a gente vai na casa de alguém que a gente conhece? A gente não fica muito mais à vontade do que quando a gente vai na casa de uma pessoa que a gente não conhece? Então, a gente estar à vontade na nossa própria casa, né? Faz total diferença. É muito importante, né? É muito importante. E se cuidar, né? Sim. Buscar realmente uma terapia, meditação, Sim. Algo que realmente mude esse olhar pra dentro, né? Sim, e assim, né, Lele, eu falo sempre assim, claro que a terapia, que é o que vai favorecer esse processo profundo, né, do autoconhecimento, a gente quer resolver problemas difíceis de forma fácil, né? Não tem essa possibilidade, né? As coisas têm um preço, a gente precisa se aprofundar. Mas existem estratégias também paliativas, assim, eu parar um minutinho no meu dia, pegar um chazinho, sabe? Sentar um pouquinho e pensar, o que eu quero pro meu dia hoje, sabe? Como é que eu quero, né? Quem eu quero ser hoje? O que eu vou fazer por mim hoje? Né? Ou como que eu tô me sentindo sobre ontem? É tão importante, a gente, na maioria das vezes, só vai, né? E isso não é curativo, sabe? Então, muitas vezes a gente não se olha, e aí a gente busca colo e não cura, sabe? Assim, eu vou contar pra alguém que eu tenho um dia difícil, e aí eu quero que ela tenha pena de mim, porque eu tive um dia difícil. Mas e o que eu estou fazendo? Claro que nem tudo é possibilidade pra gente. Mas o que eu estou fazendo dentro daquilo que me cabe pra ter um dia melhor? O quanto eu estou me priorizando, por exemplo. Será que estou fazendo alguma coisa? E o quanto eu estou me cuidando, né? E eu acho que tem uma coisa legal do que você fala muito aqui no podcast, que essa questão, né, da moda comportamental. A psicologia não pode pensar que nós somos uma torta, onde a gente tira uma fatia e fala, eu não vou cuidar
da minha saúde mental. A própria Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela diz, o conceito de saúde é completa sensação de bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de enfermidades. Então, não é porque eu não tenho uma dor ou um problema cardíaco que eu estou saudável. A saúde é algo mais completo, né? E uma coisa vai conectando a outra também. Exatamente, a gente é uma coisa só. E essa relação da moda me faz pensar muito a relação com o corpo. A gente mora no nosso corpo, né? A gente mora no nosso corpo. E é importante a gente cuidar também, né? Eu penso muito que quando a gente se ama, a gente se cuida. Quando a gente se cuida, a gente deixa claro para as pessoas de que, olha, não pode me tratar de qualquer jeito também, né? E aí, porque eu não permito isso comigo mesma. Eu não permito isso, eu não trato o meu corpo de qualquer jeito. Essa relação da gente com o corpo, né, é muito interessante, porque quando a gente não cuida do corpo, não tem a ver com uma questão estética puramente, né? Eu não tô falando de padrões de beleza, estereótipos de beleza, mas como eu gosto de ser. Sabe, como eu me sinto bem. Que corpo que eu gosto de olhar e falar, esse corpo me serve. Porque, de repente, eu tenho uma atividade que eu preciso de um pouco mais de agilidade e eu preciso ter um corpo compatível com aquilo que eu quero, né? Ou não, né? Que corpo que me serve? Que corpo que funciona para mim? Né? Qual que é o corpo que eu posso ter? Sim. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa magra, eu sou uma pessoa pequena. Eu nunca vou ter um corpo, talvez, diferente, muito diferente disso aqui que eu tenho hoje, a não ser que for algo muito artificial. Mas não é a busca pelo corpo ideal. É a busca pelo corpo que faz sentido para mim. E, principalmente, o que motiva essa busca. Né? Porque a motivação não precisa ser estética. Ela pode e nem a do padrão, né? E nem seguir a do padrão. Não. Muito longe disso. Muito longe disso. É como eu me sinto bem, né? Que também é uma coisa que a gente não para pensar. Sim, sim. E aí, se a pessoa fala que ela busca, por exemplo, um corpo mais magro, eu posso pensar que ela tá querendo se adaptar a um padrão de beleza, sim, né? Ou se ela fala que ela busca... a da não aceitação também. Exatamente. Ou se a pessoa fala que ela busca um corpo mais gordo, aí eu posso pensar, mas ela não se cuida. Nossa, como ela é descuidada com o corpo dela, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente sabe disso. Muitas vezes um corpo mais gordo, né? Eu não sou médica, mas a gente sabe que muitas vezes um corpo gordo não necessariamente é um corpo doente. E um corpo magro não necessariamente é um corpo saudável. A gente vê aí, gente, anorexia, né? É verdade. Isso não é sinal de saúde, né? Então, não tem a ver com uma questão estética puramente. Mas como eu me sinto bem? Né? E isso tudo é muito bem relacionado com a autoestima. Total, total. É muito legal a gente pensar isso, assim, como é que a gente tá cuidando da gente? E a gente é corpo, mente, tudo isso junto, né? Não tem como a conexão, escapar. Né? Sim, sim. Ai, meu Deus, Tati, eu ficaria um tempão aqui com você. Aliás, todo episódio eu falo isso porque é tão gostoso, a gente entra num bate-papo, né? Sim. E aí vai falando e uma coisa vai puxando a outra e vai se conectando. Sim. E aí é tudo que eu busco aqui, né? Realmente, acho que é um propósito também, né? A gente falando de propósito, de trazer isso, das pessoas entenderem o que esse olhar, terem esse olhar mais aprofundado para dentro de si, para poder realmente externalizar o que ela quer, a intenção de imagem que ela quer, quando a gente fala de imagem pessoal. Sim. E aí atrelar isso à autoconfiança, à autoestima, a saber os valores, para você colocar isso e a sua vestimenta ser apenas um detalhe, porque você fez um trabalho interior muito forte, e aí é o que você também falou, do outro olhar e, peraí, não importa o que vai falar pra mim, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero vestir, eu tô confiante, eu tenho minha autoestima aqui em dia. E aí faz total diferença. Eu ficaria aqui um tempão conversando com você. Mas olha, a gente tem um jogo aqui, que tem um presente aqui da Ervic, que a gente só abre essa caixa. É a caixa da esperança. Ervic. É o desbloqueio. A gente tem um presente aqui, mas aí eu só abro essa caixa se você for bem no jogo. Ai, gente, será que eu jogo bem? Eu vou fazer eu falo uma palavra e você fala o que vem na sua cabeça, tá? Tá.
Eu estou pronta. Então vamos lá. Tatiane Moço, minha psicóloga maravilhosa. Gente, se você precisa fazer uma terapia, ou se você acha que não precisa, mas de repente tá precisando, o consultório hoje da Tati tem 8 psicólogos. É um time, entendeu? Então, por favor, daqui a pouco a gente vai passar o contato dela. Tati, vamos lá. Uma peça de roupa. Blusa. Tênis ou salto? Hoje, tênis. Ó, como Pode muda? ser plataforma? Pode. Então Tá bom. Uma estação do ano. Ai, primavera. Ai, adoro. Um filme. Olha, poderia explicar por quê, mas acho que Top Gun. É muito potente. É muito potente. É muito, Arrasou. É, muito potente. Muito Tá, potente. valeu. Um livro. Um livro, Essencialismo. Gente, se vocês não... Eu não Olha, li. Não? Não. Nossa, pra vida. Quero Pra muito. vida. Essencialismo. Maravilhoso. É a gente se dedicar ao que é essencial pra nossa vida. Apenas isso. É Gente, maravilhoso, adorei. vale. E agora você falou isso, a gente se dedicar ao que é essencial pra nossa vida. Lembrei da Thaís, a minha amiga Thaísa Pelosi, um beijo. Que também tá começando com o podcast dela. E ela fala muito isso, sobre o que é essencial pra nossa vida, né? Esse Adorei. livro é sensacional. Quero ler Vale esse livro. muito. Leia. Se eu não fosse psicóloga, eu seria? Gente, eu acho que eu seria nutricionista pelo cuidado com o corpo. Eu acho que essa relação legal. mente-corpo, acho que uma coisa despertou a outra. Ó, agora eu vou falar assim e você responde. Estou, Feliz. sou, Animada. não posso ficar sem. Ai, sem pensar sobre a vida. Acho que isso. Adorei. Um sonho, Tati. Um sonho. Olha, esse sonho é um sonho que eu não compartilhei com ninguém ainda, mas é um Ó, sonho que de repente... primeira mão? É, o meu marido, né, gente? Aí tem que saber. Mas talvez tenha um espaço de bem-estar, assim. Uma Ai, coisa que super delícia! especial, né? Que envolve autocuidado de forma mais completa. Adorei. Sim. Quero quem estar sabe, lá, quem nesse sabe. espaço. Uma gratidão. Pela vida. Pela E uma minha. dica. Uma dica é disciplina para reservar um tempo para o autocuidado. Disciplina, né? A gente vai ter muito que fazer outro importante. podcast pra falar de disciplina. Vamos fazer. É valiosíssimo, assim, mas sem rigidez, sabe? Sem essa coisa de meta de fazer todo dia. Seja flexível. A gente só consegue manter aquilo que a gente flexibiliza, mas a gente precisa reservar um tempo para o autocuidado. Assim como a gente reserva um tempo para tomar banho, um tempo para trabalhar. Disciplina para reservar um tempo pra gente mesmo. Arrasou! Arrasou! A gente abre a caixa. Tcharam, tcharam. Ela acertou, a gente abre a caixa. Eva! E aqui você ganha da Ervic um tratamento corporal. Que delícia! Maravilhoso. Aí eu Amei. aproveito antes de dar o Mas são presente dois de fazer. presentes? São. Ó, Nossa. aqui a gente tem um redutor de estrias e um redutor de medidas de celulite. Que é um Preciso. tratamento corporal da Ervic maravilhoso que você vai ganhar de presente. Que é que eu, né, se eu for falar, gente, é puxar muito o saco da Ervic. Mas quando é. vale, né? Quando Porque vale, a gente vale muito puxa a pena mesmo. e porque eu acredito muito nessa marca, por isso que eu vou te dar de presente. Ai, obrigada! Tratamento corporal, porque você passou no Amei. jogo! Eba! Seu Instagram, Tati? @Tatiane Moço Psicóloga. Tatiane Moço com 2 S, psicóloga. Arrasou! Obrigada, de Eu que verdade. agradeço, Gratidão. eu que agradeço. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com você. Adorei te receber. E obrigada também por você estar aqui com a gente. Comenta aí o que você achou desse episódio. Manda sugestão pra gente. Segue a Tati no Insta. Se você quer passar com uma psicóloga, com a equipe da Tati, eu posso falar e afirmar que é maravilhoso. De verdade, eu conheço a Tati e conheço também alguns profissionais e eu confio em tudo que ela fala. Então, gente, de verdade, segue a Tati. E também se inscreve no nosso canal, Moda Life Podcast. Meu canal no YouTube é Alessandra Alves, mas se você colocar Moda Life Podcast, você encontra a gente rapidinho. Ativa o sininho de notificação. Me segue no Instagram também, alessandraalves.lele. E do Moda Life é modalife.podcast, tá, gente? Lá a gente coloca todos os cortes dos episódios. E agradecimento à Ervic, né? Acabei de falar dessa marca incrível. E também a produtora 716, que tá aqui com a gente. E hoje no estúdio, a Mauri... Ana! Tem que fazer Tawane! Olha que chegou! Ingrid! E tem mais um no estúdio hoje! Cadê o Paulinho no estúdio hoje!
É isso, gente. Eu gosto assim, eu gosto de bagunça. Porque tem que... Ó, ainda bem que acabou exatamente agora, porque começou uma reforma. Então, um beijo e até quinta-feira que vem. Beijo, Tati. Tchau, gente.